do diálogo da Sâmia Massari com a dona Rosângela. Em relação à ausência, né, do pai, Leniel, que a senhora colocou aqui, houve um momento em que você colocou que não sabia dizer se a ausência, essa distância, seria por ser a única opção ou seria por vontade da parte dele. Então, a senhora não teria alguma maneira de comprovar se a distância foi por vontade ou se foi por uma necessidade profissional. A necessidade profissional, ela pode ser escolhida também. Quando você tem uma família, você escolhe a sua necessidade profissional. Eu trabalhei a minha vida inteira, tive 2 filhos, tive a oportunidade de ser convidada para dar aula em outros lugares e nunca fui. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado em outros lugares e nunca fui, porque sempre dei a prioridade a educar meus filhos. Por mais que eu chegasse às 10, eu chegava. E aí é uma pessoa que ela não sente assim porque ela está do alto do seu poder de mulher branca privilegiada, de renda alta, de prestígio público, né? Vamos botar o dedo na ferida. Esse é o problema desse processo. É um monte de gente privilegiada processando uma mulher que não é privilegiada por ser mulher, por ser periférica, por vir de uma etnia que não é contemplada pelas justiças deste país. É só isso mesmo que está acontecendo. E aí ela vem com esse questionamento que tem a função de defender o macho probleminha. O que é o macho probleminha? É aquele homem que a princípio tem uma dor verdadeira, sincera e legítima. Mas aí ele vai usando dessa dor para fazer inferninho na pessoa com quem ele teve um relacionamento, né? A advogada dela saiu do caso. O que será que ela descobriu de podre na minha ex-mulher? Ela mentiu no processo. O que ela mentiu no processo? É porque o negócio aconteceu na segunda tarde, ela confundiu na carta e falou que foi domingo. Aí essa é a mentira grave do universo. Isso nem é mentira, isso é um equívoco, né? Para não falar de outras coisas. Então, aí a doutora Sâmia vai defender o macho probleminha, dizendo o seguinte: olha, a senhora tem que entender que esse homem que foi ausente, ele não tinha escolha, ele tinha de estar ausente. Aí dona Rosângela, mulher periférica, soberana, vai dizer: olha, a ausência também é uma escolha. E ela está certíssima. Porque é isso. Ela vai dizer: olha, eu, mulher, tinha uma vida difícil. Eu tive que escolher abrir mão da minha vida para estar com meus filhos. Eu tinha que escolher alguma coisa para cuidar dos meus filhos. Então, por que eu não podia escolher também algumas dessas situações? Então, como a dona Rosângela disse, são escolhas, doutora Sâmia. Escolhas. E aí, quem está do alto do seu privilégio vai ficar pensando que escolha determinada coisa que tem a ver com privilégio. E vai ficar julgando a mulher não privilegiada pela escolha que lhe foi possível fazer ou pelo apontamento que ela está fazendo no macho probleminha. Então, são essas situações. Eu sei que existem momentos na vida que são pesados, mas a gente tem de tratar de não fazer os pesados a vida toda. São escolhas. As escolhas do Leniel foram as escolhas dele. O que não dá é para a doutora Sâmia ficar assim: eu preciso justificar este macho. Ele está num lugar privilegiado, ele está acusando a ex-mulher. Ele está acusando a ex-mulher. Entendeu? Sendo protegido pelas tradições da opinião pública, pela inerência privilegiada dos membros do processo, incluindo o pessoal da equipe dele, né? Porque ali, um da equipe do Leniel é um advogado que tem ligações com inimigos políticos de Jair. A outra é uma mulher que está tendo por hábito nesse processo desqualificar as mulheres do processo, né? E por aí vai, né? Vamos render muito isso. A senhora, como avó zelosa, que se demonstrou aqui em todo momento, havendo essa desconfiança, o que seria mais arriscado? Colocar uma câmera para verificar isso ou retirar o seu neto desse cenário? Essa pergunta é capciosa, né? O que você acha que a mãe deveria fazer neste momento? Escolher comprar uma câmera para comprovar ou tirar o menino do recinto? Essa é uma pergunta tão técnica quanto desprovida do senso de realidade. Primeira coisa, a mãe diante do seu filho,
Ela não vai pensar em desfazer do filho, retirando-o do local. E segundo, que as coisas não são assim puristas desse jeito, não. Por isso que eu falo que a pergunta da doutora Sâmia é tão técnica quanto desprovida do senso de realidade. Porque não é essa escolha, ou comprar a câmera ou tirar o menino do recinto. Claro que se a câmera registrasse as violências, com certeza ela ia retirar o menino do recinto, ela ia cair num quebra-pau, talvez cairia até no que o senso comum faz, eu quebrei ele todinho, aí ela iria presa por isso. Por quê? Porque ela atentou contra um homem eleito democraticamente no 5º mandato, doutor Jairinho. Então as coisas não são tão simples assim não, doutora Sâmia. Porque de qualquer maneira ela precisaria comprovar as suspeitas dela. Era o que ela estava tentando fazer, só que o algoz foi mais veloz. E segundo, é aquela suspeita vinda com... Meu Deus, será que eu tô... Não é possível. Não, o Jairo não pode ser assim. Não, mas o engraçado, o Henri mancou já tarde, mas abraçou o tio, apresentou o tio, foi na psicóloga e não falou mal do tio. Então, era um pensamento confusional. A pessoa fica assim, será que eu não estou pensando coisa demais, não? Será que você não passou por isso, não, doutora Sâmia? Não nesse sentido tão violento, mas você nunca se sentiu culpado por estar pensando coisas de quem você não gostaria de pensar? Isso acontece com o filho em relação à mãe, com mãe em relação ao filho, com mulher em relação ao marido, com advogado em relação à juíza. Acontece tanto. Então, às vezes, você tem uma intuição, mas junto com a sua intuição tem muitas afetividades ali para maquiar aquela intuição. A juíza tem dado sinais, olha só, a juíza está titubeante, igual a Monique em relação ao filho. É porque ela dá sinais, né, de que ela vê o teor patriarcal do processo. Ela já entendeu que a professora Monique está sendo vítima do patriarcalismo que constitui a sociedade, o júri e os membros do processo, e até a família, talvez, da ré, no caso. Também vejo ameaça à ordem pública no tocante à própria segurança, vírgula, em especial da ré Monique, vírgula, que vem sendo bastante criticada nas redes sociais, alvo de comentários, inclusive de ódio, o que está a merecer proteção também a ela, que já agora sofre também discriminação causada pela sociedade patriarcal em que se vive. Bom. Além do que, como eu coloquei na minha decisão, eu pessoalmente acho que diante da reação da sociedade a ré Monique, até ela corre risco, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a primeira culpada sempre vai ser apontada a mulher. Então eu fico preocupada com ela, até ela dentro de casa. Eu tenho muita preocupação pela segurança física da ré Monique. Para você ter uma ideia, amanhã eu não vou me lembrar de um depoimento que foi dito aqui. Vou precisar ouvir tudo de novo na fita. A opinião pública afeta de alguma maneira ou não? Não, porque, primeiro que eu não vejo nada. O que eu tenho, quando eu me manifestei com relação a Monique, é o que tem chegado a mim das pessoas me contarem, tá? Que é um ódio profundo a ela, que, na minha opinião, é inexplicável, porque que ela é alvo de maior ódio do que Jairinho, por exemplo. Não consigo entender isso, né? Sim, Mas isso me chega já através de terceiros, que eu tenho, são pessoas de credibilidade, eu acredito, mas eu não olho rede social, eu não tenho rede social, né? E não gosto de ver notícia de polícia, então eu pouco fico sabendo disso. E, sinceramente, mais uma vez, eu já me calejei com essa coisa de opinião pública, né? Eu quero fazer meu trabalho é técnico, né? Preciso me manter imparcial e vou trabalhando nesse sentido, com os meus mecanismos aqui que eu tenho internos. Mas eu estava dizendo, a juíza vai ficando titubeante, porque é assim que a gente fica mesmo. Você tem um afeto, você tem uma intuição e você tem muitos discursos de todos os tipos de preconceito. Então, a minha solidariedade à juíza. Tomara que ela ouça as suas intuições de mulher que tem poder de socorrer mulheres periféricas que ela sabe que não cometeram esse crime do qual tentam acusá-las.
né? No caso da mulher periférica Monique Medeiros. Que ela use essa intuição, que ela seja imponente, esse é um desejo. A realidade é que a gente vai ver como é que vai acontecer. Mas fundamentos ela tem. Tomara que ela esteja tendo acesso a materiais que a façam pensar não apenas juridicamente, mas de forma ética e humana. Ainda sendo chamada de velha, feia e você não vale nada. Tô mentindo, Miriam? Não. Quando esses abusos, né, começaram entre essas remessas, quando eu não podia, ou cumprir, ou demorava, o banco demorava a enviar, ou eu não tinha uma forma de mandar, eu cheguei a procurar corretoras de câmbio, que ele mandava as pessoas me procurar para poder fazer remessas, quando o Banco do Brasil já tinha eu já estava no limite do Banco do Brasil, aí abri uma conta em outro lugar, que aliás foi ele que abriu, no Banco Itaú, então, para poder ter sempre algum lugar que eu pudesse mandar. E aí eu não conseguia, né? Por algum motivo, ele ligava bravo, me mandava, tanto que você pode ver nos prints aí que ele me chamava de mentirosa, quando eu falava, eu não consigo. Ele falava, qualquer um idiota aqui no Brasil consegue, você não consegue passar um Pix. Eu tentava explicar para ele que aqui não existe Pix. Não existe isso. Aqui é depósito e a gente aqui nos Estados Unidos usa cheque. Aí, não sei, acho que parece que nem existe, nem sabem o que é cheque mais, mas ele não entendia que eu não conseguia. Então, era essas horas que eu era depreciada, desvalorizada. Inclusive, chegou um dia que foi o que eu mais senti, foi quando ele falou, mas você não pode ser advogada, porque o advogado não saber uma coisa básica dessa, que qualquer um sabe. Então, eu tinha que pensar como ele e agir como ele fazia. Saía, ia no banco ali, resolvia um probleminha e voltava. Não Bom, era assim. Miriam, uma coisa que eu acho que as pessoas vão ter curiosidade e querem saber é quando foi seu contato físico com ele e que você teve conhecimento que a Leniel tinha mulher para cá, mulher para lá, mulher para outro lado. Quando foi seu Mesmo contato físico? foi em julho, que também é outra coisa que ele falou lá nesse podcast, que eu que descobri que ele ia para os Estados, que ele vinha para cá, e não é verdade. Como que eu ia descobrir que o Leniel vinha para os Estados Unidos? PH, Ele pegou. coloca a foto da Miriam com o Leniel, porque ele teve a coragem de dizer que ela nunca saiu com ele sozinho. Nós temos uma foto, coloca aqui, por favor. Pode ir falando, ô Miriam, a foto vai ficar. Então, aí ele pegou e falou para mim, né, que ele tinha tido um convite para ir para a Indonésia e que ele poderia vir para a Indonésia para fazer uma missão lá para política, de coisa de política, ou então vir para os Estados Unidos com os amigos que, que viriam em julho. É claro, eu estava envolvida. Qual seria a minha resposta? Sim. Se você vai para a Indonésia uma outra hora, vem para os Estados Unidos. E ele fez tudo para que isso acontecesse. Ele juntou com os amigos, inclusive o pastor dele, eles já estavam conversando sobre essa possibilidade. Em uma semana, ele fez uma chamada de vídeo para me apresentar o pastor dele, a esposa dele, as crianças, e já me colocou num grupo, como ele falou, que eu nem fazia parte de um grupo. Ele me colocou no grupo de amizade dele, né, que eram essas 8 pessoas, falando da viagem. E ali nós passamos 8 pessoas a conversar sobre como seria a viagem. Eu estava aqui, eles aí, então foi pedido para eu ajudar no inglês, para ajudar a procurar uma casa, para ajudar a procurar um carro para alugar, ajudar a fazer um schedule, como é que faz schedule? Um roteiro de turismo, o que a gente podia fazer pagando ou não pagando. E aí ele ficou muito animado e ele falou, não, você quer que eu vá? Eu falei, claro. Eu vou dizer, não vem não, fica por aí mesmo. Claro que eu falei que queria, claro que eu incentivei ele vir. Então, isso não significa primeiro que eu nem mandava nele.
Como é que eu ia falar, não, você vai vir e você tem que vir? Não, ele que decidiu com os amigos dele, ele já tinha combinado isso com os amigos dele, ele só me incluiu porque ele tinha uma agenda, ele tinha um plano. Ele tinha Então, interesse. então o que ele fez? Ele me incluiu e sobre mulheres eu já sabia há muito tempo, porque nós inauguramos uma loja que era suposto eu ser sócia, mas nunca fui para o papel. Mas a primeira moto que foi comprada, que é dessa loja dele, que tem até hoje, fui eu que mandei. Eu que fiz todo o processo de contabilidade, de abrir e fechar firmas. Tudo isso eu é que organizava com o contador dele, inclusive para pessoas amigas, né, que não resolveu, porque ele prometeu para essa moça de São Paulo também que eu ia ajudar, mas não teve como. E aí eu sabia de mulheres, porque ele contratava essas moças para fazer pôster, para fazer propaganda das motos. E uma dessas moças, você sabe que mulher, ela só implica com aquilo que vai no coração, né? Se você não tem nada contra, você não implica. E essa moça que eu impliquei, e ele pode falar, e eu tive muito ciúme mesmo, porque esse tipo de mulher que ele gostava, e eu até falei, mas eu não sou nada disso. Muita coisa em cima, muita coisa atrás, né? Pernona. Aí ele falava, não, mas isso aí é só para aparecer. Foi a mesma pessoa que foi a causa da discussão no parque da Disney. Que ele já tinha dito para mim que já tinha acabado, colocado ela no lugar dela. Então, mulheres ele sempre teve muitas, e 2, 3 ao mesmo tempo. E eu sabia como. Pelos jornais, porque eu via ele do lado das pessoas. Quando eu bati o olho, eu já falei, aquilo ali não Miriam, é eu quero te fazer amiga, uma nada. pergunta. Esse instituto que ele tem, as passeatas que tiveram, no Rio de Janeiro, essas coisas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Foram bancadas por quem? Você quer mesmo saber? Foi por mim. Desde que ele me apresentou uma moça chamada Lucilene, ela é presidente de uma ONG em São Paulo, e ela já estava organizando, porque ele pediu a ela que organizasse essas passeatas, essas manifestações no Rio. E ele falou claramente para ela, a parte de organização, a Miriam vai ficar na frente de tudo e você conversa com ela. Então, ela prestava contas, era comigo. Uma Então, coisa que eu era quero te ônibus. perguntar, Miriam, você se sentia importante quando ele falava com você que você está à frente? Claro, né? Porque eu pensava, eu estou tão longe e tem pessoas capazes, né? E ele te solicita tanto, né? Pois é. Essas pessoas que começaram com ele lá atrás, que ele desprezou da mesma forma, né? Como ele fez, que eram muitos. Um perito maravilhoso, que o doutor Jean sabe, está conosco, ele simplesmente desprezou a moça lá da ONG, perfeita para fazer coisas com manifestação, de reunir mães. Ele desprezou todas as primeiras pessoas que começaram a trabalhar com ele por amor à causa. Ele não está com ele hoje. Quem está com ele hoje, mas vem cá, Miriam. Vamos e convenhamos, né? Ele não queria nada por amor, né, querida? Não. Então, assim, eu acho que ele percebeu que você estava num momento de fragilidade da sua vida. É isso que eu quero que as mulheres entendam, que isso existe, isso é real. Ele pescou o seu momento de fragilidade e o modus operandi dele era dizer o que você queria ouvir e retirar de você. Aí retirava, não conseguia retirar, agredia. Aí, tipo assim, bate e assopra e te coloca numa teia que você está emocionalmente muito abalada, você fica nessa teia. Doutor Janderson, eu quero saber
quais ações que você entrou contra esse... Eu vou me... Alecrim, tá? Eu vou engolir o que eu tenho para dizer dele. Quantas ações você entrou contra ele? Vamos lá. Primeiramente, deixa eu explicar uma coisa pessoal. Eu estou vindo de uma virose louca. Se você está me vendo movimentando aqui, eu estou botando uma pastilha na boca para que eu possa estar melhor e falando com vocês. Então, por favor, estou vindo estou quase carregado aqui. Mas vamos lá. Eu só estou aqui por você e pela Miriam, de verdade, por todos aqueles que estão em busca da verdade, para que nós possamos esclarecer. No primeiro momento, o doutor... Oh, meu Deus. O doutor que trabalha com a gente aqui, o Jefferson. Doutor Jefferson. Ele entrou com um pedido simplesmente com estelionato. Quando nós percebemos que estava errada a distribuição, nós pedimos o cancelamento daquela ação e entramos com uma ação de estelionato amoroso que envolvia Maria da Penha, também com a questão da violência psicológica e a violência física. Sabíamos de verdade que a violência física ela tem que ser discutida, mas nós queríamos a declaração, e com isso muitas pessoas vieram e falaram conosco. Muitas pessoas acham que a Miriam só sofreu violência patrimonial, né, no caso financeira, e a violência psicológica, mas não, ela também sofreu violência física. E existe uma corrida muito grande do Instituto para tentar demonstrar tudo isso, até porque quando a Justiça toma ciência da referida demanda, ela abre vistas para o Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, fala que não há. Veja bem, nós entendemos que ela está nos Estados Unidos e ele está no Brasil. Então, não há a questão da violência, não teria a questão da violência. Não vai ter mais acesso. No entanto, nós estamos demonstrando o tempo todo que ele se utiliza da internet, e depois é salutar informar que desde segunda-feira, sexta-feira passada, em que nós estivemos na sede da delegacia para tomarmos ciência dos autos, do que ele denunciou em sede de delegacia, falando que nós somos quadrilheiros e estamos envoltos a uma quadrilha, como ele mesmo colocou, né? Ele afirmou, foi a sede de delegacia, ele coloca provas lá no local e tudo mais, e pede, e sai falando na internet, olha, já fui lá, tá aqui, eu coloquei e denunciei vocês. Isso significa gaslight. O que é o gaslight? É uma forma, ao invés de ele responder nos autos do processo... Ele cala ela. Tá? E isso, ele cria meios de poder calá-la. Entendeu? Sim. De vir a calar a ela. Então, assim, de que forma ele cala? Olha, tá aqui, é mentirosa, é isso, quadrilha, é mentira. Pessoas que estavam, ele tem uma dicção, né? Pessoas que estavam ao meu lado, advogados. O pior de tudo, não é isso. Deixa eu te contar um segredo. Você sabia que ele pediu a Miriam para que a Miriam pudesse pagar a um detetive particular para investigar a vida de pessoas envolvidas no processo, advogados, pessoas que estavam envolvidas no contexto, até da família do Coronel Jairo, todo mundo da família do Jairinho, da família da Monique, de todo mundo ele pagou, pediu para que ela pudesse pagar. E nós estamos em busca agora, ela está tendo laudo, nós estamos buscando esse laudo, onde nós vamos demonstrar tudo isso que ele fez. Ou seja, tudo ele tenta fazer para calar a advocacia, ele tenta fazer para poder calar a Miriam com o gaslight, ele tenta fazer de tudo para poder bloquear as pessoas que se insurgem contra ele. Mas aqui, doutor Jean Anderson, vem cá, aonde esse cara tem esse poder? Ele não tem esse poder. Aonde que ele pensa que ele tem esse poder? E ele tem que falar assim para as pessoas, não é? Porque, inclusive, eu estive no Ministério Público, olha, eu estive em tal lugar, até para os advogados... E esse instituto dele é real? Porque agora eu estou até preocupada com isso. Olha, essas informações eu queria deixar para uma próxima live, porque algumas coisas vão ser oriundas.
Porque não é sério. Mas assim, eu vou deixar o senhor não, mas eu vou falar, porque eu tô preocupada realmente. Eu tô preocupada. Esteja preocupada mesmo, porque nós temos relatos de que até uma pessoa, presta bem atenção, de que uma pessoa doou para o Instituto empadinhas. E ele falou assim, olha, tantas empadas fica para você, o restante vem para mim. E levou empadinhas para casa dele. Ai, só socorro! Entendeu? Só para que vocês possam ter noção do que está atribuído a tudo isso, do que está... são muitas informações que chegam para a gente diuturnamente. Tá, doutor Janderson, mas uma coisa que eu gostaria muito de saber é se... Porque, assim, eu estou até muito triste, porque como eu o entrevistei sobre a morte do filho, sabe a impressão que me passa? Ele usou essa dor, que é uma dor do Brasil. Ai, meu Deus. Para chegar onde chegou? É isso aí, é justamente isso. Isso me deixa tão... E assim, eu também fui uma idiota? É isso? É isso aí? Bem, eu também fui, né? Eu também fui, porque eu também eu fui pela comoção. Pela comoção. Se você for entrar no Instagram do Instituto, você vai ver lá um post no card que foi feito em detrimento disso. E eu também continuo defendendo, veja bem, continuo defendendo que seja feita justiça. Tá? E que aqueles que foram responsabilizados de verdade paguem por aquilo que fizeram. Mas que sejam analisados todos os fatos, que seja analisado tudo direitinho. Assim como está sendo analisado o caso dela. Porque, veja bem, eu nunca vi na minha vida alguém ser citado a responder, ter 10 dias de resposta, não responder, virar revelia. Você vai despachar para o juiz, com a promotora, e ele vai lá e fala assim, abre-se vista para que o agressor falhe, o APF falhe lá, no momento lá, e já tem mais de 15 dias, e não dá revelia, não se aplica revelia nesse sujeito. Eu nunca vi isso. Mas por que será, hein? Ué, por que será? Por que será? Já foram enviados provas o suficiente do gaslight. Tudo comprovado do gaslight. Mas sabe o que está acontecendo? Está faltando, da mesma forma que ele fez a movimentação, que ele gerou uma movimentação, tá? Está faltando com que pessoas de verdade se unam nesse propósito, porque hoje ele está calando uma. Só que ele pode estar calando outras e nós não sabemos. É verdade. E por isso que eu quero dizer aqui. Olha, eu entendo que eu fui vítima também de violência. O medo de muitas mulheres de abrir a boca porque acha que fulano é poderoso, além do que ele é mesmo, porque ele se apresenta de uma maneira muito maior do que é. Eu vou dizer para vocês, e é com muita emoção que eu falo isso, porque Miriam já tinha um convívio comigo anterior, eu repito isso, e é por isso que me impressiona, porque ela tinha Jerusa Drummond para falar por ela, para não entrevistá-lo. Mas, cara, Miriam, eu tenho muito... Como ela é genuína, como Henri Borel foi acima de toda a dor dela, e parabéns, que é uma criança. Mas, fala, doutor Janderson. Eu acabei de enviar para você agora um documento, para sua produção, um print, onde demonstra nitidamente o conhecimento, o giro que ele tem dentro das delegacias. Está aí, ó. Você mandou para mim? Já está na tela. Assim de novo, te queimando? Foda. Isso daí é o seguinte. Isso aí é o quê? Olha, tá lá, te queimando.
tá, aí falou palavrão, né? Ele bota assim, mas tem aquele bom trâmite na 42DP. A 42DP é a delegacia que responde aqui no Recreio dos Bandeirantes. Então, no momento em que ele vai para poder silenciar a Miriam, ao invés... todas as delegacias mudaram, ou seja, quem estava na 42 foi para uma delegacia, quem estava em outra... As cadeiras mudam, né? Os delegados mudam de lugar. Entendi. Então, ao invés dele realizar o gaslight da Miriam no lugar onde ele reside, ele vai para uma outra localidade, vai para o Leblon. Aonde ele tem comparsas. Falei. Isso aí. É isso aí. Então, todo esse trâmite é o que ele tem, todo esse trâmite é o que ele usa. Ele usa os conhecimentos dele e, assim, ele vai com o conhecimento de policiais, ele vai desbravando, ele vai fazendo tudo o que está fazendo. Só que vai chegar um momento em que as pessoas vão bater de frente com a realidade. Isso se chama advocacia administrativa. Ou seja, estão utilizando o Estado para defendê-lo. Defendê-lo no contexto seguinte, se utilizando o Estado, tá, para cometerem, através disso, um terror em cima de uma vítima legítima. E eu vou falar uma coisa, doutor Janderson. É uma vítima que esse olhar eu já tive, Miriam. Essa dor no seu olhar, eu já tive. Mas porque eu não posso pegar sua mão aí nos Estados Unidos, mas eu pego seu coração. E o que mais me admira nessa mulher é o que eu já disse para vocês. Ela tinha Jerusalém do Mon para fofocar. E ela nunca fofocou. Eu descobri porque saiu. Fernanda soltou. E aí a Miriam não tinha mais como não dizer para mim. Mas esse olhar seu, Miriam, eu já tive esse olhar. Mas não se intimide, sabe por quê? Porque você é muito melhor do que eu, Miriam. Você esqueceu da sua dor em prol de uma causa. E foi retirada de você quase outro rim. Quanto que você gastou com esse sujeito, Miriam? Doutor, tá o quê? 300 mil? O quê? Não, 300 mil porque você quer muito mais. Miriam, o que te fazia, porque eu quero que deixe bem claro para as pessoas, que aí vai vir umas pessoas, e eu já vou avisando, não falem da minha amiga. Porque se eu descobri tudo que eu descobri, não foi através dela. Miriam, como que ele conseguia te tirar isso? Porque ele alega muito que você era assim mesmo, dar o dinheiro para os outros, não sei o quê. Mas eu sei que não é assim, que passa por um abuso psicológico primeiro. A gente vira uma morta-viva, a gente dá a alma para o diabo. Como que aconteceu com você, Miriam? Ele sempre a frase dele era pelo filho, né? Então, ele sabia que isso ia me comover, ele sabia que se ele falasse, eu estou perdido e eu preciso de um advogado bom, esse advogado não serve, tanto que esse advogado que ele tem hoje foi através dessa moça de São Paulo que me pediu, ontem mesmo eu estava lendo a conversa minha com ela, em que ela pede, eu não tenho condição de falar com o Leniel mais, eles tinham brigado, e você oferece o doutor Medina para ele. E eu liguei para ele e falei, olha, acabei de falar com a Lucilene e tal, esse advogado é excelente. Então, ele falava, mas eu vou pagar como? Eu falei, não, vai ser pro bono, a Lucilene conseguiu. Depois reverteu lá, uma outra pessoa se meteu na conversa e ele cobrou lá um valor que depois eu paguei, né? Então, era assim, era um perito bom, esse não serve, tanto que uma das coisas que mais me aborreceu, nós temos o Dr. Clayton Sá, que é um perito de qualidade excelente. Eu falei
para ele 300 vezes para ficar com ele, mas não, tem que ser um com nome lá no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, da Harvard. E aí era assim que ele me usava, né? Para poder fazer as coisas para o filho dele. E o filho dele tinha uma passagem livre no meu coração, na minha mente, porque eu não podia imaginar um pai sofrer porque não pode dar o melhor para o filho. Era essa a minha posição, entendeu? E então eu cedia tudo, porque já estava muito envolvida, já estava. Você amava ele? Você Claro, tinha paixão eu por gostava ele? que as pessoas me conheciam como a Miriam do Leniel. Ele me deu uma lista de pessoas influentes na televisão, no rádio, jornalista, apresentadores, que hoje eu tenho contato com eles, me tratam como uma pessoa Miriam, comum. eu quero te fazer uma pergunta. E não Uhum. fique constrangida em dizer, porque eu fui vítima. Eu sei bem, esse olhar seu. Você amou esse homem? Sim. Você teve relação com esse homem sexual? Não. Você teve contato físico com ele? Você saiu com ele? Você encontrou com ele? Foi na viagem dos Estados Unidos, né? Que ele falou que nem me conhecia, que eu não tinha nenhuma intimidade, mas nós Eu já saímos mostrei a sozinhos. foto aqui. A foto que eu Nós mostrei aqui é você com ele, que ele alega que ele nunca saiu sozinho com ela, mas a gente já mostrou isso aqui. Ô, Miriam, tem outras fotos. A gente saía sozinho, sim. Porque uma das coisas que ele pediu para mim foi para o tempo que ele tivesse aí, tentasse conseguir ele ficar legal no país, porque a promessa principal era essa, né? Que ele viria, depois que o processo e o julgamento acabasse, ele teria que sair do país, porque ele estava jurado de morte pelo pai do rapaz que é acusado de matar o filho dele, e que é um coronel aí. Então, ele falou que ele não poderia mais ficar no Brasil. Ele teria que sair, ele teria que vir embora, e as lojas que nós abrimos aqui tanto a ONG como a loja, né, para poder ser uma fonte de renda que nós teríamos. E então tudo era dito assim: você não está no início, e sempre que podia, na hora das agressões, ele dizia: você me humilha porque você me emprestou dinheiro, mas eu vou te pagar cada centavo. Mas na hora que era o outro lado, dos elogios, do carinho, não, porque é para o nosso futuro, porque nós estamos construindo juntos, mas não era juntos, porque era só eu que dava. Então, ele veio para cá, nós ficamos 17 dias juntos. Nesses 17 dias, nós saímos, sim, sozinhos. Nós íamos a banco, nós íamos fomos, tem até uma foto, a gente num barzinho, só nós dois. E tem um detalhe: quando ele fez o arranjo para vir para os Estados Unidos, Jerusa, ele veio 5 dias antes, sozinho. Nós ficamos sozinhos numa casa. E a primeira casal que veio depois chegou só no dia 6 à noite, que nós fomos buscar no aeroporto. Então, você sabe, não tivemos o ato sexual, mas havia coisas, havia intimidade, havia relacionamento. Isso, justamente Janderson, isso, pode Jerusa. falar. Ele se dizia que não poderia de forma nenhuma ter, no caso, eu não posso de forma nenhuma ter relação sexual porque eu estou no momento sabático. Só que ele estava o tempo todo aqui no Rio, em todos os lugares, caindo detonando com todo mundo. Aí ele chega aí, ele chegou nos Estados Unidos, fica 5 dias numa casa com ela. Tudo bem que não tiveram a questão do coito sexual, vamos botar dessa forma, tá bom? Só que houveram outras intimidades, e ela sabe de que teve, só que era o tempo todo
para protegê-lo, porque ela ainda sentia amor por ele, e a decepção dela de verdade foi através da entrevista que ele deu agora, e ela fazia de tudo ainda para proteger ele. Aí, em conversas com ela, eu falei, olha, Miriam, você tem que falar a verdade. Você necessita falar a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo. Ela passou 5 dias e fora transitando, porque ela era muito boa para poder abrir conta para ele nos Estados Unidos, para poder fazer situações para ele nos Estados Unidos e emprestar o cartãozinho dela para que ele pudesse comprar mais não sei quantos perfumes, não sei quantos relógios. Isso ela era muito boa. E agora, quer dizer que no momento em que ela começa a relatar, ele começa a gaguejar, perceba, assista o vídeo, que tempo todo gaguejando e não consegue trazer uma exatidão. Por quê? Porque quando é confrontado, é um frouxo. Não é homem. É verdade. E eu não canso de falar que ele é um espectro de homem por conta das coisas que ele fez. E aqui, rapidinho, só para poder falar com você, a doutora Ivani acabou de colocar para a gente aqui agora, que ela é membro dos direitos humanos, de que existe uma outra mulher também em Portugal que foi enganada por ele. Acabou de colocar aqui nos comentários. Entendeu? Eu sei que então, só para você ter ideia. Eu sei que tem outro lugar, sem ser a Miriam, tem uma outra que não quer falar, não é? Está com medo. Que está com medo porque ele ameaça as pessoas. Ele já ameaçou, por isso que eu falei isso. Chegaram os relatos para o Instituto, pessoas nos procurando, tá? Fala um pouco do seu instituto, por favor, para as pessoas saberem. É o Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar. Se a pessoa colocar @INCVF oficial, vai aparecer. @INCVF oficial. Tá? Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar. Se você tiver alguma denúncia, nos procure, sigilo, e nós vamos... Janderson, eu quero expor. Nós vamos expor. Janderson, eu não quero expor, quero que seja reservado e que só contribua para que meu direito seja resguardado. Nós assim vamos fazer também. Tá? Eu quero expor para as pessoas, não quero expor o meu problema. Nós não vamos expor o seu problema, tenha certeza disso. Jerusa, estou falando assim sobre essa intimidade. Quando ele falou, eu sou uma mulher que conheço a Bíblia, conheço a palavra. Então, quando ele falou para mim que ele estava no ano sabático, até sobre esses relacionamentos no Brasil, eu acreditava que as pessoas é que estavam mentindo, que ele não fazia, que ele não tinha nenhuma relação com ninguém, porque ele estava dentro do ano sabático. E isso eu sabia que não podia. E foi que ele falou, eu até questionei com a noiva. Não, a gente mora junto, mas a gente não faz nada, não. Então, olha o ponto que a pessoa chega de fazer a outra de idiota, né? de besta, porque eu acreditava. Miriam, você esteve diante de uma pessoa que aproveitou, ela percebeu a sua religiosidade, seu conhecimento da Bíblia, ela pegou os seus pontos fracos. Isso aconteceu comigo. Só que eu, inclusive, me sinto uma das enganadas, que enganou o Brasil. Não, a morte do filho dele ocorreu. Mas ele não é esse santinho que ele pinta, o pai doloroso. Não é. Não é e não é mesmo. Eu nasci ontem. Agora, Miriam, esse olhar que eu vejo em você, essa dor nos seus olhos, eu quero te fazer uma pergunta. E você vai falar para essa sua amiga aqui. Você está em casa. Qual a lesão que você tem depois desse relacionamento? E eu quero saber o seguinte. Você ainda gosta dele? Não. Não, a decepção superou qualquer sentimento de afeto, né? Porque isso aí é como o doutor falou, não foi coisa de um ano para cá, um ano e pouco para cá, porque eu tive pessoas amigas que conversaram comigo. Nos momentos que eu estava pior, essa moça de São Paulo me ligava na hora certa. Então, com ela eu falei, porque ela conhece ele, né? E tem o Dr. Cleito, que foi um amigo
né? Nunca vi, eu não sei como é que o Dr. Clayton é, além de fotografia, mas foi um homem que me ajudou demais. Então, eu tive muitas pessoas, né? Tanto que hoje ele está trabalhando junto com o Dr. Jean Anderson na minha defesa, e algumas pessoas que chegavam e me perguntavam, e essa pergunta eu ouço demais. Inclusive, a doutora Ivani, né, Cerberi, que está aí, ela falou aí agora, ela me perguntou, mas não tenho. A minha decepção foi maior de qualquer outro sentimento. Eu acho que a mulher chega num ponto que, mesmo sendo enganada, mesmo ela sabendo o que está acontecendo com ela, mesmo a minha baixa estima e o meu alto poder de potência, né? Chega uma hora que você olha, é como eu falei para ele, eu não odeio ele. Eu não tenho ódio porque eu não consigo identificar isso no meu coração. Mas eu sinto uma repulsa. Para mim, ele é um homem. Se você quer saber, ele não existe. Se eu não estivesse nesse caso, eu acho que não existiria. Miriam, mas você, depois disso, conseguiu se relacionar? Ou você tem receio? Não quero. Então, o que a pessoa dele, o que ele fez, causou em você, ainda continua. Por isso que eu vejo essa dor aí, né? Esse seu olhar. Que o que aconteceu, Jerusa, é que eu tive um acompanhamento psicológico durante 1 ano e meio. E essa doutora é aí de Fortaleza. Ela me ajudou muito, ela me fez me perdoar, sabe? Que eu acho que é a base de tudo. Mas só que quando eu resolvi procurar o instituto, e você tem que refalar tudo de novo, você tem que lembrar tudo de novo. E eu nunca quis falar uma coisa que não fosse certa. O doutor Jean sabe isso. Eu falo, também sei mas disso. Isso aqui não acontece, não, isso aqui não aconteceu, aconteceu, mas não assim. Eu tento colocar o mais real, a maior verdade, para depois eu mesmo não ser punida por isso. Não pelos outros, que eu sei que falo muito mal, mas por mim mesmo, por Deus, pelas pessoas que confiam em mim. Então, eu não teria coragem de falar uma coisa para o doutor Jean Anderson que não existiu. Né? Ele sabe disso, ele sabe do que eu estou falando. E então, eu acho que hoje, para mim, esses gatilhos estão sendo muito ruins, sabe? Porque cada hora que eu lembro de uma coisa, aquilo que eu já tinha me proposto a esquecer volta, né? Não com a mesma intensidade, eu acho, mas a dor eu acho que é a mesma coisa de luto. A dor é na alma. Eu estou vivendo outra vez o luto. Sim. Né? E isso que acontece com a gente é isso. É uma morte. Eu sei. É a morte. Eu sei bem o que você está falando. Miriam, qual a extensão da lesão que ele te causou? Psicologicamente, emocionalmente? Em todos os sentidos. Qual é a extensão? Financeiramente, ele praticamente me quebrou, né? Porque isso tudo era... Aqui nos Estados Unidos, a gente não usa cartão de crédito. E eu cheguei ao cúmulo de usar cartão de crédito para tirar dinheiro para dar para ele. Então, me quebrou, né? Coisas que eu fazia, como ele mesmo falou, eu sei que ela gosta de fazer isso, aquilo, que muitas vezes, pessoas que estavam dando o braço a ele proibia de eu ajudar. Não, você não vai dar para ela, não, porque não tem nada, não. Entendeu? Não, que não deixava eu ajudar as pessoas. Então, eu parei. Isso secou dentro de mim. Hoje, uma pessoa vem e fala de dinheiro comigo, eu já fico com o pé atrás. E eu fico generalizando uma coisa que é injusta, porque nem todo mundo é assim. Verdade. Né? Então, eu estou restaurando essas coisas. Eu já falei com Deus.
Quando for verdade, quando for verdadeiro, eu quero fazer de novo. Porque não é justo, por causa de uma pessoa má, eu deixar de ser eu, entendeu? De eu ajudar uma causa ali, uma pessoa aqui. Mas eu tenho que ver muita sinceridade na pessoa. Tem que ser sincero, né? E psicologicamente ele acabou com o meu psicológico, né? Ele acabou, me colocou. Eu já não tinha gosto para nada de fazer o meu trabalho, que é o trabalho que eu amo, que eu gosto. Me deu cansaço, me deu preguiça. Eu, para sair de casa para trabalhar, eu chegava a falar, não pode ser eu falando isso, mas eu falava, tomara que neve, porque aqui quando neva forte, não se tem trabalho. Eu chegava a pedir a Deus para mandar neve. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quando tem crianças lá fora precisando de mim, eu tenho que trabalhar, porque tem criança que precisa, que depende de mim, que é o trabalho que eu faço, né? Então, financeiramente, psicologicamente, como mulher, como pessoa, como família, eu ouvi que a coisa que eu mais amo no mundo são meus netos, que eu nem isso estava procurando mais. Desculpe. Não, pode parar. Você está em casa, você está com sua amiga. Eu gosto muito de você, Miriam. E você, para mim, é uma coisa sabe, é tão especial, porque você tinha Jerusa para falar a todo momento, sabe? Por isso que eu te admiro mais. Você tinha Jerusa antes dele ter, entende? E você nunca veio falar mal da pessoa. É maravilhosa. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa, Miriam. Obrigada. Ô, Janderson, o que você tem para dizer? Primeiro que eu acho você o máximo, né? Corajoso, tem um instituto que eu acho maravilhoso. E assim, o que você tem para dizer disso tudo que esse camarada, que o Alecrim fez? De cara que eu estava terminando de falar aqui no momento, né? Quando ele vai às delegacias e ele busca esse apoio das delegacias fora da regional, de onde ele reside, ele está cometendo um crime de tráfico de influência, que é de 2 a 5 anos, artigo 332 do CP. Então, assim, ele de cara aí, ele está cometendo um crime e está envolvendo outras pessoas juntamente com ele no crime dele. Ele faz o gaslight, ele diretamente a ela, ele acusa diretamente a ela, tenta paralisá-la, calá-la, ao invés de chegar e falar, eu vou responder ao processo, que até o exato momento não fez, e já perdeu o prazo. Mais uma vez, já perdeu o prazo, não tem mais prazo para que ele possa falar aos autos do processo. Judicialmente, ele não quis falar. Ele foi na rede social, em podcast, querendo calá-la. E utilizou a polícia também para que pudesse, através disso, paralisá-la, calá-la. É a forma que ele tem. Entendi. Entende? Então, assim, hoje é o que ele faz. E tantas outras mulheres que nos procuram e falavam conosco que mandavam dinheiro para ele, e a resposta dele para essas pessoas era o seguinte: não agradeciam a elas. Fala assim, eu tô com outro problema, tá aqui, tô com minha conta com 50 centavos, preciso comprar o bolo, você já comprou a camisa, 3 mil reais, não compra a camisa, manda o dinheiro para mim. Só que as pessoas já estavam cientes da malandragem dele, né? O que faziam com ele? Pediam, já mandava as camisas direto para o local, e ele o tempo todo se fazia valer disso daí para que ele pudesse estar pegando dinheiro dessas pessoas. Então, de uma forma ou outra, infelizmente, é uma coisa que até me dói dizer, né? Essa tragédia, essa coisa horrorosa, esse crime hediondo em relação a Borel, ele se utilizou de vítima muitas das vezes, inclusive comigo, ok? Comigo. Foi por isso que eu briguei com Dona Miriam,
porque, como eu vou repetir, ela, por uma causa muito maior, que é esse anjinho, ele é um anjo mesmo, ela se calou da dor dela toda e deixou eu, que conheci ela antes do que conhecer ele, deixou que eu continuasse, que eu prosseguisse com a entrevista, sem sequer falar nada. Sabe por quê? Porque essa mulher é muito especial, porque se fosse eu falava na hora. Ela é muito melhor do que eu. Você é maravilhosa. Miriam, você é muito maravilhosa. E, assim, a minha admiração por ela é tão grande, eu sinto a dor dela. A dor dela está no olhar. Porque você utilizar de uma causa tão nobre, tão, sabe, que o Brasil inteiro chorou junto. Dizer que precisa disso ou daquilo, aproveitar de um coração tão genuíno de uma mulher, é nojento. Mas eu queria falar para vocês que estão nos acompanhando que socorre demais. Fiquem atentas aos sinais. Aos sinais. Doutor Janderson, o que o senhor espera daqui para frente? Eu espero que, de verdade, em primeiro lugar, as pessoas que tanto o defendem, achando que ele está falando a verdade, sejam curadas de sua visão, de seus ouvidos e da sua fala e possam enxergar o óbvio. E a justiça seja feita. Nós não estamos aqui por vingança, quero deixar bem claro, nós estamos por justiça. Só que teve um outro porém. Ele comete um erro muito grande. Que erro que ele comete? De mandar pessoas virem à minha rede social, à rede social do Instituto, ao meu WhatsApp e tentar derrubar cada um deles. E, por último, agora, vai na delegacia, solicitar tudo, e solicita o grampo dos nossos telefones. Então, assim? É uma verdadeira... Isso aí. Mas que poder que esse cara... Não, mas pelo amor de Deus, doutor Janderson. A delegacia em si só tinha o relato dele. Essa semana nós estamos despachando todos os nossos relatos, todas as nossas documentações. Tudo. E aí vai ser justamente o choque de realidade que vai ser apresentado. Então, lá na delegacia, eles já tinham a cognição deles formada de que nós estávamos fazendo parte de um grupo, até porque o Alecrim Dourado é o defensor dos frascos descomprimidos. Só que, na grande verdade, ele nunca defendeu ninguém. Vários relatos de mães que perderam guarda pela falsificação de laudos emitidos todos pelo Instituto Henri Borel. É só matar Lembra que você me perguntou o que eu tinha sobre a questão do Instituto? Do Instituto? É só uma pontinha do iceberg para você, só um pedacinho, para que você possa saber o que está se passando hoje. Tá? Porque hoje, nós, o Instituto, eu digo assim, nós só queríamos trabalhar para que nós pudéssemos demonstrar para a sociedade as mentiras. Eu estou mandando provas para vocês aí. Tá? Gente, prestem atenção nisso aqui. Porque, deixa eu te falar, doutor Janderson é um cara super correto. Ele não fala pelo nariz para aparecer, de maneira alguma. Olha aqui. São prints, são comprovações de tudo aquilo que ele pedia para ela. Meu Deus. Estão as provas estão expostas. Então, assim, quem quiser ver a verdade, estão aí. Agora, não se façam de pessoas de serem cegas, por favor. E parem de julgar a Miriam. Parem, porque a próxima vítima pode ser e está sendo você que está assistindo e está corroborando com esse sujeito. Essa é a realidade. Meu Deus do céu. Miriam. Ai, minha amiga.
Isso porque ele fala que ele sustentou, né, Miriam? Isso aqui é o maior desafio. Pessoal, ele teve a coragem de ir a um podcast e dizer que ele sustentava a Miriam, que ela era uma morta de fome. Justamente. Tá aí, ó. A morta de fome, que ele pedia dinheiro sem parar um segundo. E se não fosse fornecido, ela não prestava, era uma velha, que não valia nada. É mentira, Miriam? Não. Quando você vê isso, Miriam, o que você sente? É o que eu falei dos gatilhos, né? Volta tudo na cabeça, né? E o que você espera, Miriam? O que você espera? Era duas coisas, né? Uma é que até ele falou na entrevista dele que eu chamava ele de gentleman, né? Mas é lógico. Você não tem ideia do que ele fala, você não tem ideia. Ninguém conhece o poder dele de persuasão e de conquista, sabe? Quando ele quer, ele fala o que você quer ouvir, além do que você quer ouvir. É o modus operandi. É incrível. E eu tenho até, fala, né, que eu fico preocupada com que as pessoas que estão agora se relacionando com ele, né? E ele fez a mesma coisa com a ex-noiva, ele fez a mesma coisa com outras mulheres, fez a mesma coisa com meninas que se apaixonaram por ele, como que ele falava delas, né? E fez comigo. E as pessoas que conhecem o meu caso, algumas pessoas sabem que eu falei, eu conversei, eu pedi conselho, eu pedi ajuda, eu gritei, eu chorei. A pessoa não dá uma palavra. Olha, Miriam, posso testemunhar online? Posso falar? Mas a pessoa fica só pensando nela, né? As pessoas não têm compaixão, não têm empatia. Não tem empatia. As pessoas hoje, elas têm medo de tudo. E eu vou te dizer, eu até li ele, agora ele vai te perseguir, estou aguardando. Aguardo assim, ó, desse jeitinho que eu tô aqui. Jerusa. Oi. Eu encaminhei um áudio agora. Dá atenção nesse áudio, por favor. Esse áudio eu não ia soltar para ninguém, mas por exclusividade estou soltando para você, tá? Vai direto para a ação que nós estamos movendo, ok? E essa ação que nós estamos movendo contra o Instituto Henri Borel vai ser justamente sobre isso daí. Ele faturando, ele aumentando o faturamento para ele poder... Escutem, ouçam bem aí. Peraí. Manda para minha equipe também, que isso aqui não abrir. Acho que está no site agora, fazer um contrato de serviço. E a gente tem os projetos de arte e tal, a gente vai olhar os valores, entendeu? Como eu vou usar dinheiro também para pagar os profissionais, os valores dos profissionais, dá para fazer um projeto político para o próprio. Realmente tem que ter um computador. Por quê? Esse tipo de boleto D8 é boleto que o órgão ele fica isento do imposto de renda. Só que para você ter essa isenção, tem que ser atividade de órgão público, que não é o seu caso. Então, você tem que pedir, tirar esse código para você poder emitir esse boleto D8, entendeu? Sabe o que é isso, Jerusa? Você sabe o que é isso? Quer que eu te fale? Quero. Está sentada você? Eu quero... acho que muitas pessoas devem estar sentadas agora, porque senão elas vão cair Aumenta a pH. No chão. Existe um boleto chamado boleto D8, ao qual você busca, por exemplo, resto de campanha, que para que não volte o dinheiro para as campanhas, então existe esse boleto D8, ao qual eles entram como doação. Como ele não tinha o tempo ainda hábil para que ele pudesse estar fazendo o recolhe, recebendo esse boleto D8,
e dando recibo, o que ele faz? Ele se comuna com outras pessoas, gerente de banco do Santander, ele faz aliança com um grupo de pessoas, inclusive do Maranhão, tá? Inclusive, tem muitas pessoas aqui pedindo para poder passar o início do áudio de novo, que as pessoas não ouviram o início Passa do o áudio. áudio de Tá? novo aí, PH, por favor. E aí, Isso o que eu tô que ele faz? arquitetando com ela aqui agora. Vou fazer um contrato de serviço entre eu, você, outra empresa aqui, mais ela, mais outra, entendeu? Então, eu tenho até um modelo aqui de projeto, como a gente já tem os custos fixos, né? E a gente tem os projetos de arte e tal, a gente só eleva os valores, entendeu? Como eu estou atrás de dinheiro também para pagar os profissionais, boto os valores dos profissionais, dá para fazer um projeto bonitinho, já tem quase tudo pronto. Daniel, ela falou que realmente tem que ver com o computador. Porque esse tipo de boleto D8 é boleto que o órgão ele fica isento do imposto de renda. Só que para você ter essa isenção, tem que ser atividade de órgão público, que não é o seu caso. Então, você tem que pedir, tirar esse código para você poder emitir esse boleto D8, entendeu? Ai, senhor. Olha, eu acabei de enviar o boleto aí para não ficar só nas minhas palavras. Acabei de enviar o boleto para vocês agora. Coloca o boleto, aí, o boleto aqui na tela, ó. Aí, eu quero que vocês observem que aí ele manda agora, faz um acordo com uma outra ONG do Maranhão, e nesse acordo que ele faz do Maranhão, ele coloca que vai, detalhe, 5 milhões, tá bom? 5 milhões. Tô vendo aí. E aí, tá aí o boleto D8, tá aí comprovado. Então, para quem acha que nós estamos mentindo, tá aí o caráter do vereador, tá aí o caráter, se ele faz isso hoje com o dinheiro das pessoas, imagina o que esse sujeito vai fazer com o dinheiro público. Tá aí. Ai, gente, que tristeza. Eu vou te falar uma coisa. Isso me traz uma tristeza muito grande, sabe? Eu fui enganada. Eu acreditei naquela dor, naquela coisa toda. Eu me sinto enganada. Isso daí é um superfaturamento de ONG, da ONG. A verdade é essa. O que ele está fazendo é superfaturando. E as pessoas não veem isso. A própria fala dele coloca isso. E nós não estamos falando agora de um valorzinho. Então, nós estamos falando de 5 milhões de reais. 5. E sabe da onde que está envolvido esse dinheiro? Sabe da onde, Jerusa? É dinheiro público. Sim. É dinheiro público. Ou seja, olha o tanto de crime que esse sujeito... Foi o que eu falei. Se ele... Jerusa, eu falo isso por Deus, pela felicidade da minha filha. Quando nós começamos a fazer tudo direitinho, era simplesmente buscando justiça pela Miriam. O estatuto do Instituto só reza que eu posso defendê-la somente nas violências que ela sofreu. Só que ele teve um problema o maior problema da vida dele foi ter entrado no meu pessoal. Porque agora, quem não... Presta bem atenção no que eu vou te falar, e quero que isso chegue bem claro para ele. Se você não gosta da chuva, se prepara para poder mexer com a lama. Porque eu vou até as últimas circunstâncias para poder provar a verdade do seu caráter, que é duvidoso. O seu caráter, você comprou uma briga muito errada. E não adianta tentar fazer nada de errado, não, meu amigo. Não adianta você tentar fazer nada de errado, porque o que você fizer, quem planta vento, colhe tempestade. E olha só, não adianta você fazer nada de errado, porque você está colhendo o que você plantou. Quem fala a verdade não merece castigo. Já dizia a dona Stekoslovski para mim. É verdade, Anderson, é verdade. E eu tive conversas com você e você para a gente chegar até aqui hoje. E assim, eu fiquei aqui, ó, gente, pessoal, de queixo caído, porque eu vi. Vocês estão vendo uma parte que não dá tempo para a gente ver mais. Pode falar, Janderson. Só um adendo. Pode ser, nós não temos ainda a comprovação se ele conseguiu ou não esses valores. Mas que ele articulou.
e se ele tivesse conseguido, ele teria dado um golpe nos cofres públicos. Mais Exato. um. Então, assim, gente, foi para mim um choque. Um choque, como vai ser para vocês. Como a gente não tem mais tempo, mas eu agradeço demais o doutor Janderson, que é um cara. Eu fico orgulhoso de um homem estar numa causa dessa, sabe? Eu tenho que te dar parabéns. Parabéns pelo seu instituto. Pode falar, doutor Janderson. Agora, Dia dos Homens no Combate à Violência contra a Mulher, dia 6 de dezembro, tá bom? É uma causa muito nobre, é uma causa ao qual, em 1989, um homem entrou numa faculdade de engenharia porque tinha mulheres ali dentro, e ali ele pediu para que os homens saíssem e matou todas as mulheres que estavam dentro da sala de aula. E a partir disso, no Canadá, o dia 6 de dezembro, os homens começaram a se movimentar para que pudesse instaurar uma campanha de luta de violência contra a mulher. E dia 6, eu peço a todos os homens que estejam assistindo a essa live que possam colocar um laço branco, não é vergonha não, é dignidade. Vai dizer que você honra o útero que te gerou. Tá aí. Isso, para mim, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande fazer parte agora do seu... eu agora sou sua amiga no WhatsApp, sou sua amiga, a gente tá junto. Muito obrigada. Tenho muito orgulho de você. E, assim, fico muito feliz de você estar nessa causa da Miriam. Assim, para mim é uma alegria muito grande. Miriam, eu queria te dizer que eu te amo, que você não está sozinha, que nós estamos juntos. Levanta a sua mãozinha aí nos Estados Unidos. Segura a minha aqui, porque nós estamos juntas. E você é muito especial pelo seu caráter. Você nunca falou mal das pessoas. Isso, para mim, é tão... Você teve todas as oportunidades, Miriam. Eu quase bati ao disso. Você é maravilhosa. Deixa uma mensagem para as pessoas, Miriam. O que eu queria falar são para as mulheres, sabe? Porque, como o doutor Jean falou, homens, eles são mais sensíveis às vezes, né? Você vê, eu estou com 3 homens maravilhosos que estão cuidando de mim juridicamente, que é o doutor Jean Anderson, doutor Janilson e doutor Cleiton Sá. E as mulheres, eu não vejo muito, sabe? Mas as pessoas me contam. Eu fui na live tal, na live tal, e pessoas que me conhecem são as que mais estão me criticando. Pessoas que são mulheres que não apoiam as mulheres. Eu me lembrei hoje de uma campanha, até coloquei num story meu, que falava: mexeu com uma, mexeu com todas. Mas não é assim, Jerusa. Que eu queria fazer um apelo, não é por mim. Não é por mim, não precisa ficar me apoiando, não. Mas apoie as pessoas, a sua vizinha, sua mãe, sua amiga do lado, a outra que está lá no seu trabalho, porque algum dia vai bater na sua porta. E se bater, você vai ver como que dói. E dói, como gente. Que dói. E dói. Então, ajude uma mulher. Ajude uma mulher a sair de uma tristeza, de uma depressão. Eu postei hoje que a depressão, ela mata silenciosamente. E as pessoas falam: é bobagem. Mas não é, gente. Dá o braço para uma mulher que você sabe que está precisando, que seja de um pedaço de pão, ou que seja porque ela está pensando em suicídio. Dá o braço. Fala com ela, dá um telefonema, só um alô. Olha, às vezes eu fico esperando que muitas pessoas que me conhecem só liguem para mim e falem: Miriam, eu estou aqui. Mas não falam. Não falam, Jerusa. As pessoas não querem se comprometer. Estende a mão para alguém que precisa, que está numa situação que você jamais ia querer para você. É isso que eu
que eu queria falar hoje. Eu sei. Hoje, isso que eu pensei hoje. Eu sei o que você está falando. Obrigada, Jerusa. Obrigada pelo seu amor, pela sua compreensão. Eu te amo. Obrigada, eu passei por isso. porque você não... Você entende o que eu estou passando. Sim. Eu passei você por isso. Você sofreu. Sim. Os maiores julgamentos, Miriam, que eu sofri foi exatamente isso que você falou. Foram de mulheres. Exatamente para confirmar isso que você falou, que eu não queria. Eu não queria essa situação. Eu cheguei a pedir ao doutor Jesus para ligar para ele. Parece que ele ligou e ele não atendeu. Para dizer, a Miriam não quer, vamos parar com isso. Mas ele me jogou nisso. Exato. Estão as provas aí. E eu já falo, quem tem dúvida, pergunta. Liga para o doutor Anderson e pergunta, mostra, pede as provas. Nós não estamos escondendo nada, não estamos aumentando nada, porque tudo está ali sendo provado.